Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos iniciar esta nossa escola bíblica com uma oração e apresentando os pedidos, os enfermos, orarmos pelos enfermos, orarmos por Dona Ione, que Deus esteja ali restaurando a sua saúde, orarmos por Dona Nilza, que já está em casa, mas ainda requer os cuidados, que Deus dê ali paciência e força a Manúzia, ao João e também a Yasmin. Orarmos também pela Dona Delvira, por Dona Germa, pela irmã Gesilda, que Deus continue abençoando as nossas irmãs. Também orarmos pelo nosso país, que Deus tenha misericórdia do nosso país, estenda a mão e nos abençoe. Sabemos que o maior mal do nosso país e da humanidade é o pecado, mas que Deus possa continuar tendo misericórdia e estar restaurando essa nossa nação e com a pregação da sua palavra. Oremos pelas igrejas, pelos evangelistas, por todos os cristãos, para que possam ter a alegria de pregar o evangelho e apresentar o remédio que tanto nós precisamos, que é a palavra do Senhor. Orarmos pela comunhão da nossa igreja, que Deus continue abençoando, que nós possamos estar ali olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, pelas famílias enlutadas também, que Deus conforte e abençoe, guarde e dê o suporte necessário a cada família. Hoje também é dia da esposa de pastor, então oremos como forma de gratidão, primeiro domingo de março, dia da esposa de pastor. Oremos pelas esposas de pastores, também em especial a minha esposa, a Daniela, que tanto tem nos ajudado no ministério, que Deus continue cuidando dela, dando a ela saúde, sustentando ela cada dia mais. Então oremos pelas esposas de pastores. E amanhã, Dia Internacional da Mulher. Parabéns, mulheres. Que Deus continue abençoando cada mulher e que vocês sejam mulheres virtuosas, tementes a Deus e façam a vontade do Senhor. Vamos orar então nesse momento. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Somos gratos, ó Deus, porque é na Tua Palavra que encontramos o remédio necessário contra o pecado. E o nosso país, a nossa nação, o mundo precisa Te conhecer como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor, ó Deus, possa estar levantando homens e mulheres que possam ser instrumentos nas mãos de Deus para pregar a Tua Palavra. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Estamos vivendo dias difíceis, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nós podemos confiar plenamente em Ti. Abençoe, ó Deus, o nosso país, os governantes, as autoridades. Cuida da nossa cidade também, do nosso estado. Pedimos, ó Deus, por aquelas famílias enlutadas, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, ó Deus, dê o suporte necessário, que a Tua bondade possa estar, ó Deus, sustentando cada família. Também, ó Deus, abençoe os enfermos. Pedimos, ó Deus, por Dona Ione, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde, por Dona Nilza, que o Senhor esteja cuidando dela, por Dona Germa, Dona Delvira, Irmã Gesilda. Abençoe as nossas irmãs, ó Deus. Agradecemos pela comunhão da nossa igreja. Que o Senhor a cada dia, ó Deus, possa estar fortalecendo a nossa querida e amada igreja, dando, ó Deus, o desejo ardente de estar Te servindo, evangelizando, pregando a Tua santa palavra. Nós também somos gratos, ó Deus, porque hoje se comemora o dia da esposa do pastor. Nós somos gratos, ó Deus, por cada esposa de pastor. Que o Senhor abençoe cada uma delas. Abençoe a minha esposa, ó Deus, continue cuidando dela, da sua saúde física, emocional e também espiritual. E abençoe, ó Deus, cada esposa de pastor, em meio às lutas da vida, que elas possam ser, ó Deus, sábios para estar ajudando os seus maridos, os seus, ó Deus, esposos, para que eles possam estar fazendo aquilo que é da Tua vontade. Também amanhã, ó Deus, comemora o Dia Internacional da Mulher. Abençoe cada mulher, ó Deus, que elas possam procurar em Ti o modelo, o exemplo, ó Deus, de vida e Te seguir, glorificando o Teu nome, procurando as virtudes que estão na Tua santa palavra,
para estarem, ó Deus, fazendo a tua vontade. Muito obrigado, ó Deus, por este momento e conceda a tua sabedoria para que possamos falar aquilo que realmente é da tua santa vontade. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos já para a lição 10. O pastor esteve aí ausente em algumas lições, né? E Daniela, então, minha esposa, esteve fazendo 3 lições. Eu agradeço muito a ela e que Deus continue usando ela poderosamente. Estará também fazendo outras lições aqui para frente. Mas hoje essa lição foi reservada para nós e nós estaremos então estudando, que é a lição 10, trabalhar e vigiar. Trabalhar e vigiar. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4, os versículos 13 a 18. Neemias capítulo 4, versículos 13 ao 18. Diz assim: Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Então, nessa lição, nós iremos notar que Neemias está trabalhando a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. A cidade havia sido tomada pelos babilônios, seus muros derrubados e suas portas queimadas. Então, nós já havíamos falado isso em outras lições, e agora o autor da revista dessa lição, ele separa essa porção bíblica para estar falando da importância do trabalho, mas também ao mesmo tempo da vigilância. Alguns estavam trabalhando, mas também estavam vigiando para que, quando o inimigo chegasse, eles tivessem então ousadia, coragem, também atenção para estar guerreando contra os inimigos de Judá. Então eu preciso trabalhar, mas também preciso vigiar. Nas cidades antigas, os muros eram imprescindíveis para se avaliar o grau de segurança de seus habitantes. Por analogia, como Igreja do Senhor, precisamos também reconstruir os muros espirituais de nossa sociedade devastada, sucumbida ao poder do pecado. Para assumirmos tal desafio, necessitamos ousadamente ter uma espada à mão e executar o trabalho com a outra mão. Ele fala das cidades antigas, que todas elas tinham muros. Eles eram imprescindíveis, importantíssimos para se avaliar o grau de segurança de seus habitantes. Então as cidades eram muradas. E os muros de Jerusalém foram devastados pela invasão de Babilônia, né? E agora Neemias tinha essa obrigação, esse compromisso também de reconstruir os muros. E aí o autor ele faz essa comparação com a Igreja do Senhor, que nós também precisamos reconstruir os muros espirituais de nossa sociedade, ou seja, levar para a sociedade o fundamento principal, a pedra principal, que é Jesus Cristo. Ainda mais numa época de pandemia que nós estamos vivendo, está sendo terrível, né? Nós estamos percebendo a quantidade de pessoas, né? O número de mortes aumentando,
Então a gente percebe que, mais uma vez, a igreja precisa estar atenta a isso, precisa estar alerta e levar a palavra de esperança, a boa nova do Evangelho, para que esses muros que estão sendo derrubados da sociedade possam ser levantados para, então, dar segurança à sociedade. E a segurança para a sociedade só pode ser Deus. O Salmo 46 fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, Deus é que vai proteger a nossa cidade. Deus é que vai guardar a nossa vida. Deus é que vai proteger a nossa família. Então eu preciso, apresentar à sociedade. Ah, mas pastor, todo mundo já conhece Jesus. Eu creio que sim. Aqui no Brasil, sim, todos conhecem Jesus. Mas nem todos, ou a maioria, não tomaram uma decisão ao lado de Jesus. Há muitas pessoas que não tomaram uma decisão ao lado de Jesus. Há muitas pessoas que precisam conhecer realmente Cristo e a importância dele. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia não é um livro, uma enciclopédia de autoajuda. A Bíblia é a palavra de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja não é um local onde eu vou ali receber uma oração e ali vão orar pelo meu pedido e eu vou sair abençoada. Não, ali é o local de glorificação, de exaltação ao nome de Deus. Também é um local de crescimento espiritual, também pode ser um local onde eu irei receber bênçãos na minha vida, sim, mas principalmente um local onde eu estarei ali exaltando o Todo-Poderoso, de maneira em comunhão, estando com todos os irmãos juntos. Para assumirmos tal desafio, necessitamos ousadamente ter uma espada à mão e executar o trabalho com a outra mão. Então ele fala aqui da espada. A espada naquela época era uma arma poderosíssima, E a nossa espada, indo para o campo espiritual, é a palavra de Deus. Então eu trabalho com ousadia, trabalho sendo dependente de Deus, trabalho com amor e com intenção de levar o Evangelho, de construir um muro espiritual, mas também eu tenho uma espada para guerrear contra as astutas ciladas de Satanás, que é a palavra de Deus. Porque em todo trabalho eu vou ter problemas, eu vou ter perseguição, eu vou ter lutas, eu vou ter obstáculos em todo e qualquer trabalho, principalmente na parte espiritual. Quando nós mexemos com a parte espiritual, é algo muito sério e também é algo muito importante. É algo maravilhoso, mas também nós acordamos o inimigo, para que ele possa então se debater, para que ele possa então se levantar contra nós. Há muitas famílias que estão devastadas aí pelo adultério, pelo consumismo, por tantas situações difíceis. Então, quando nós nos levantamos para pregar a palavra, o inimigo, ele se irrita. O inimigo quer fazer alguma coisa. E aí eu preciso ter a espada na mão para guerrear contra ele. E a espada é a nossa Bíblia, a palavra de Deus. Precisamos agir em duas frentes, trabalhar e vigiar. Trabalhar. Versículo 13, novamente, Neemias 4. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. As famílias trabalhavam a reconstrução dos muros, os quais estavam derrubados, imediatamente à sua frente. Logo não havia problemas quanto à locomoção até a área de trabalho. Com efeito, todos poderiam ter sempre os olhos sobre sua casa e também sobre suas posses. Assim, famílias trabalhando unidas fortaleciam os laços entre si e tinham a agradável sensação de estar lutando para o bem de todos. O muro reconstruído diante da casa significava que a família estava protegida, segura e inalcançável pelo inimigo. Foi o que falamos lá atrás. O muro naquela época, nas cidades históricas, ele era muito importante. Ele trazia proteção, ele trazia segurança. Então, nesse versículo 13, Neemias coloca as famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro,
com as suas espadas, ou seja, preparadas, e as suas lanças e os seus arcos. Então, ou seja, as famílias, os povos estavam trabalhando, estavam unidos em prol da reconstrução dos muros, mas também estavam vigiando. Em qualquer apresentação inimiga, em qualquer astúcia do inimigo ali, algum adversário, eles estavam dispostos então a guerrear, a batalhar. Neemias deixa bem clara essa visão no versículo 14, quando diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa causa. A luta que o povo se propuseram a lutar não era uma luta individual, mas coletiva. Ali não estava cada um lutando por si, mas estava lutando para o povo, para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Estavam lutando pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Então precisava haver harmonia. A Igreja de Cristo hoje precisa estar unida em prol de levantar a mensagem, a bandeira de Jesus Cristo. A bandeira de Jesus Cristo. Ela precisa estar em prol do crescimento do Evangelho. E muitas das vezes ela está muito dividida. Porque um pensa de uma maneira, o outro pensa de outra. Nós precisamos focar na palavra. A nossa arma, igreja de Cristo, a nossa arma é a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus, igreja. Vamos estudar e meditar na palavra de Deus. Ela é a nossa espada, é a nossa arma. E vamos trabalhar para que vidas possam então ser resgatadas das trevas para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Mais do que nunca precisamos compreender que estamos lutando por nós e nossas famílias. Os muros que cercavam e protegiam nossas famílias têm sido derrubados. Aí o autor aqui fala: valores que outrora eram caros têm sido desprezados. Numa cultura influenciada pelo socialismo, pelo hedonismo, pelo consumismo, pelo narcisismo, que tem afrontado e dilacerado a família na tentativa de desconstruí-la. Ou seja, os valores que antes eram importantes, hoje já não são mais importantes. Coisas que às vezes eram sérias, que nós falávamos e as pessoas respeitavam, obedeciam, já não são mais. Valores importantes estão sendo esquecidos. Valores importantes estão sendo deixados de lado. Estamos vivendo o consumismo, o ser, o querer aparecer, o desejar, o obter coisas, o adquirir bens. Estamos deixando a glória do Senhor, estamos deixando de adorar o Criador para adorar a criatura. Paulo já fala isso lá em Romanos capítulo 1. Deixaram de adorar o Criador para adorar e servir a criatura. Então, valores estão sendo esquecidos. Por isso que precisamos nos levantar como Igreja de Cristo e pregar a palavra de Deus. Para que esses valores, que não são valores só culturais, mas valores que a Bíblia, a palavra de Deus, deixou para nós, princípios bíblicos, são acima de valores, são princípios bíblicos que estão sendo deixados de lado. E aí começa então a haver a violência, aí vem o orgulho, aí vem os homicídios, aí vem a prostituição, aí vem os adultérios, tudo porque nós deixamos o primeiro amor. Como é triste isso. Como é triste isso. Como nós estamos vivendo dias difíceis por causa do pecado, por causa da desobediência, nós estamos vivendo dias difíceis. É a hora de nós começarmos a mostrar que precisamos nos arrependermos dos nossos pecados. Essa foi a mensagem de Atos capítulo 2, lá de Pedro. Quando Pedro foi questionado: varões, que faremos agora? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, se arrependam dos maus desígnios, se arrependam, então, dos pecados que foram cometidos e creiam no Evangelho e procurem se santificar.
A vida cristã é uma vida de serviço. 1 Coríntios 15:58, Paulo nos encoraja ao trabalho cristão. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Como esse texto é importante? O nosso compromisso, irmãos, como igreja de Cristo, agora eu falo, né, pertencente também à igreja de Cristo, o nosso compromisso é pregar a palavra de Deus. O nosso compromisso não é convencer, não é converter ninguém. O nosso compromisso é simplesmente anunciar as boas obras de salvação. As boas novas de salvação. Esse é o nosso compromisso. Então, quando Paulo fala aqui que o nosso trabalho não será em vão, ou seja, eu tenho trabalhado, agora o papel é do Espírito Santo. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a nossa função é pregar a palavra. É levar o evangelho de boas novas. É levar o evangelho de salvação. E às vezes nós, como igreja, não estamos trabalhando. Além de não estarmos vigiando e observando que o inimigo está como um leão a quem possa devorar, nós também não estamos trabalhando. Os muros precisam ser edificados. Valores precisam ser resgatados. Princípios bíblicos precisam ser obedecidos. Só que, infelizmente, nós não estamos trabalhando. A igreja de Cristo precisa trabalhar. Ela precisa se tornar ativa, trabalhando, atuante, para que pessoas possam realmente ver que ainda há esperança para o futuro delas. E essa esperança não é aqui na terra, é no céu. A esperança é Cristo. Então, quando Paulo fala que o nosso trabalho não é vão, é que a palavra não volta vazia. Trabalhem, sejam firmes, sejam constantes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. Não deixem de trabalhar, porque o trabalho de vocês não será em vão. Eu não posso desistir, né? Achar que não está valendo mais a pena, as pessoas não estão se convertendo mais, as igrejas não têm mais batismo, isso não está acontecendo mais, eu estou desanimado, eu vou ficar na minha, vou continuar indo na igreja, mas não tenho mais aquele ardor missionário. Eu preciso voltar. A sua função é pregar, a seara é grande. E poucos são os ceifeiros. E é interessante que Jesus, quando fala essa expressão, ele fala rogai, rogai, para que Deus mande trabalhadores. Então ele ora, ele intercede, mas também invoca os discípulos a intercederem. Eu lendo essa semana sobre esse texto, essa passagem, ele também invoca os discípulos a intercederem junto com ele. Roguem, supliquem para que Deus mande ceifeiros, porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Então nós precisamos nos unir com Cristo para que juntos ele possa então mandar trabalhadores, pessoas dispostas a pregar o evangelho, para que o evangelho entre naquele coração de pedra e ele possa ser transformado em um coração de carne. Lembrando que quem tem esse poder de transformar não é nós. Nós apenas somos instrumentos nas mãos de Deus. Mas precisamos ser instrumentos nas mãos do Redentor. Para que essas pessoas, o mundo, a sociedade, possa realmente conhecer que há uma única esperança e essa esperança é Jesus Cristo. O trabalho cristão se restringe a esse mundo, com certeza. Lá no céu nós não vamos trabalhar. Nós vamos cantar, vamos louvar, vamos desfrutar as maravilhas celestiais. Então o trabalho cristão é aqui. É aqui e agora. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer a obra, é aqui. Porque depois não teremos mais trabalho. Todavia, quando formos convocados ao encontro do Senhor, todo o trabalho será encerrado. Eclesiastes 9:10 diz isso. Sendo assim, todo o trabalho realizado por nós em nossa vida deve ser para a glória de nosso Deus. Ou seja, não é mérito meu, não é mérito da igreja, mas é para a glória de Deus, para serviço e honra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo ponto é vigiar. Né? Falamos do trabalho, também mesclamos um pouco já com vigilância, né? Mas aí o segundo ponto da revista é vigiar, versículos 16 ao 18. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Então havia aí um exército, um pequeno exército,
mas uns trabalhavam e outros vigiavam. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos vazia, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Esse que tocava a trombeta estava dando ali o alerta quando vinha algum adversário. Então, Neemias ele conseguiu unificar, né? Havia um entrosamento, um bom entrosamento entre as famílias, aonde todos se empenhavam em trabalhar e também onde todos se empenhavam em vigiar para quando viesse algum adversário, eles pudessem então lutar e sair vencedores. Naturalmente, quando nos dispomos a trabalhar, o inimigo se levanta para nos impedir. É fato que ao desejarmos nos envolver e trabalhar na obra do Mestre, alguns entraves surgirão tentando nos desestimular e demover nosso desejo. Foi o que eu falei, os obstáculos eles sempre vão acontecer, mas o nosso Deus é muito maior. As lutas sempre vão ter, né? A gente não tem que achar que quando tomou uma decisão lá de Cristo que as lutas já acabaram. Não, pelo contrário. As lutas são maiores. O inimigo vai nos tentar, vai nos prejudicar, vai ficar ali cutucando a gente, né? Prejudicando a gente, tentando para que nós desanimemos a nossa fé em Jesus. Então os obstáculos sempre são constantes. Por isso a vigilância. Por isso o cuidado de nós vigiarmos. Quando Neemias iniciou o seu trabalho, uma violenta oposição se levantou para impedi-lo. Isso mostra que é necessário não somente trabalhar, mas também vigiar. Ele põe os homens trabalhando em condição de se defenderem de ataques, sem comprometer o andamento da obra. A palavra de Deus nos lembra que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então devemos ser sóbrios e vigilantes. Acabamos de dizer, né? Eu preciso ser cuidadoso, eu preciso ter coragem, eu preciso ser vigilante, porque ele está bramando como um leão, faz uma comparação. O leão é o rei da selva, né? É um animal muito feroz. Então aí Pedro faz uma comparação. O diabo está bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. A ideia não é ferir, a ideia é estrangular, a ideia é destruir, é matar. Essa é a função do inimigo. Nosso mestre nos alertou que devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. Pode o espírito estar pronto, mas a carne é fraca. Então, às vezes, a minha mente, ela está disposta em trabalhar, mas eu começo a ver obstáculos. Eu começo a enxergar as lutas, as dificuldades, e aí a carne é fraca, eu acabo desistindo. Por isso que é a importância da vigilância. Por isso que é muito importante, irmãos, é a dependência de Deus. Pedro fala, submeta-se a Deus. Ou seja, sede submissos a Deus. É eu ser dependente de Deus. É eu me humilhar diante da potente mão de Deus. Eu reconhecer que eu necessito, em cada detalhe da minha vida, da mão poderosa de Deus, do poder de Deus. Eu trabalho, eu posso trabalhar em qualquer área, né, no trabalho profissional ou no ministério da igreja, mas eu sempre preciso vigiar. E essa vigilância, Deus vai estar concedendo a mim força suficiente, capacidade suficiente para que eu não caia nas ciladas do inimigo. Mas eu preciso ser temente e submisso a Ele. Não adianta eu chegar a achar que enfrentar às vezes uma família para pregar a palavra, uma família às vezes oprimida, uma família às vezes com muitos problemas, eu vou chegar na casa daquela pessoa e vou falar de Jesus, Deus vai me dar autoridade, e às vezes chega lá e a coisa não acontece, você fica frustrado e acaba ficando desanimado. Por isso que eu preciso orar antes, por isso que eu preciso estar na dependência de Deus, em saber que eu estou nas mãos de Deus. É Deus que vai falar, não vai ser eu. Quando Deus chamou Jeremias, algo muito impressionante foi: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca.
Ou seja, Deus tocou e falava através de Jeremias. As palavras de Deus na boca de Jeremias. Então não sou eu que vou falar, não sou eu que vou ministrar para aquela família que precisa reconstruir os muros, né, que foram derrubados, devastados por alguma situação que passaram. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai me capacitar. Então essa dependência divina, ela é muito importante para que o Evangelho cresça e que eu não seja glorificado, mas que Cristo seja glorificado. Muitas vezes eu comentei isso na igreja, que às vezes eu saía da minha casa para poder fazer uma visita e eu não sabia o que fazer, o que falar, como falar. E aí eu pedi a Deus no carro, durante a ida até a casa da pessoa, Senhor, esteja me preparando, esteja me usando para que eu possa falar aquilo que é da tua vontade. E graças a Deus, Deus foi glorificado nessa visita. Então é muito importante nós sermos humildes e sermos dependentes de Deus e deixarmos que o Espírito Santo fale. Porque há alguns embates que nós vamos enfrentar, né? Às vezes são muros que estavam devastados já há muito tempo. E aí nós precisamos trabalhar muito. E às vezes não vai ser de uma hora para outra que esse muro vai ser reconstruído. Vai ter muitos embates, vai ter muitas provas, vai ter muitas dificuldades. Mas o nosso trabalho não será em vão. E eu preciso vigiar porque o inimigo, nosso adversário, está bramando como leão a quem possa tragar, trazendo vezes desânimo e desistência em continuarmos a obra de Deus. Então é muito importante isso. Nossa vigilância espiritual precisa ser apurada para que o pecado não tenha domínio sobre nós, os anseios dessa vida nos envolvam de tal maneira que nos levem a ficar despercebidos e despreparados quanto à vinda de nosso Senhor. Charles Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, diz o seguinte: a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Então a vigilância, ela é constantemente. Ela é até quando nós morrermos. Eu preciso estar vigiando, né? Eu posso ser uma pessoa convertida, mas isso não me dá segurança para que eu deixe então de parar de vigiar. Conclusão. A apatia, o esfriamento espiritual tem acometido a igreja. Infelizmente tem. Entendamos como Neemias que a obra na qual estamos a realizar é grandiosa e que estamos muito separados. Há muito por fazer. O desafio imposto a nós, nesse tempo, é o de comprometimento total na reconstrução dos muros de uma sociedade caída e carente da graça salvadora de Cristo. Exatamente. Os valores foram esquecidos. Os princípios bíblicos são desconhecidos, né? Então, nós precisamos nos unir, nos fortalecer e apresentar Jesus Cristo como a única esperança para que esses muros possam ser reconstruídos, os valores possam ser lembrados e novamente praticados. Certamente que ao assumirmos tal postura, o inimigo se levantará e lançará armadilhas tentando nos fazer desistir. Nossa vigilância precisa ser redobrada para identificarmos tais armadilhas e nos defendermos delas, atacando-as com a única arma de ataque que Deus nos deu, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, sem a palavra de Deus, não tem como eu nem ir para a batalha, né? Nessa batalha espiritual, nessa luta espiritual, eu preciso ter a palavra de Deus. Mas, pastor, eu não sei ler. Aí a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvindo a palavra de Deus. A nossa fé, ela está centrada ou gerada no Evangelho de Jesus Cristo. Então, se eu tenho fé em Jesus Cristo, é porque eu ouço a palavra de Deus. Eu escondo a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor, né? Então eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso ter sede de ouvir a palavra de Deus. Eu posso às vezes não saber ler, mas eu posso ouvir a palavra de Deus. E ali você ouve a palavra e permita que o Espírito Santo trabalhe no teu coração para que você seja aquele trabalhador ousado, convertido e ciente da sua responsabilidade
com vigilância, mas ciente da sua responsabilidade de pregar a palavra a tempo e também fora de tempo. Para pensar e agir, 3 perguntas que ele faz aqui. Nossa vida de serviço na obra do Senhor tem sido eficiente? Temos utilizado nossos dons e talentos para a glória do Senhor? Eu tenho trabalhado para Cristo? Eu tenho feito do meu ministério um ministério para glorificar a Deus? O dom que Deus me deu, eu tenho usado na igreja para a edificação da igreja e para a glória de Deus? Segundo, temos sido vigilantes quanto aos ataques do mundo, da carne, do diabo? Temos sido vigilantes quanto à volta de Cristo? Eu tenho vigiado, eu tenho orado, eu tenho procurado observar que tudo que está acontecendo são sinais da volta de Cristo. Eu tenho procurado ser sensível à voz do Espírito Santo na minha vida para que me mostre ou me revele aquilo que realmente eu devo fazer. Eu tenho procurado vigiar para não cair nas ciladas de Satanás. Terceiro, estou disposto a aceitar o desafio de trabalhar e vigiar na obra de meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aceite esse desafio. Esteja disposto a aceitar esse desafio de trabalhar na obra do Senhor. Quando o pastor te procurar, meu amigo, meu irmão, você pode nos ajudar nesse trabalho? Posso, pastor. Eu não sei qual é, mas eu estou disposto a ajudar. Eu estou disposto a contribuir para o crescimento do Evangelho. Como é bom quando nós perguntamos a alguém e a pessoa diz, sim, eu posso trabalhar no reino de Deus. Eu posso contribuir para a obra do Senhor. Eu não sei o que fazer, mas eu estou à disposição. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa foi a expressão de Samuel, quando Samuel então ouve a voz de Deus. E aí, pela 3ª vez, ele diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, que nós possamos ser servos. Chega de consumir e vamos agora servir e glorificar a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Vamos orar pelo aniversariante da semana, a irmã Sônia. Faz aniversário amanhã, dia 8 de março. Que Deus abençoe ela grandemente. Pai de amor, nós somos gratos pelo momento que passamos estudando a Tua Palavra. Somos gratos, ó Deus, por essa lição que envolve 2 aspectos muito importantes, que é o trabalho e a vigilância. Possamos trabalhar, ó Deus, na Tua obra, possamos aceitar desafios e saber que o Senhor estará nos ajudando, mas também que possamos, ó Deus, vigiar. Possamos, ó Pai, ser vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, quer nos destruir, quer nos prejudicar. Possamos estar atentos, ó Deus, que a espada, a Tua palavra, possa estar guardada no nosso coração para que não caiamos nas ciladas do inimigo. Abençoe a irmã Sônia, ó Deus, que amanhã completa mais um ano de vida. Cuide da Tua serva, da sua saúde. Seja Deus sustentando ela a cada dia. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.